Olá, esse é o Pode Licitar. O nosso bate-papo leve e descontraído sobre licitações e contratos. Eu sou Michele Vieira. Eu sou Bárbara Gadelha e agora a gente vai continuar batendo nosso papo com o Gustavo Tato sobre como aplicar a inteligência artificial nas contratações e licitações públicas. Vem com a gente. Então você tem que filtrar, precisa de um ser humano. A máquina, ela não vai fazer o trabalho sozinha, ela precisa de um ser humano. E esse é o gancho, né, que eu acho que as pessoas ainda não entenderam. Eu fiz um artigo junto com, que foi coordenado pelo professor Rafael Oliveira, com vários administrativistas, quase que não sai, de vários estados aqui do Brasil, e cada um pôde falar sobre algum tema. E eu quis falar sobre a questão de como ficaria a terceirização no Brasil pós, pandemia, em que a gente teve uma mudança, óbvio, de como a gente trabalha, né? Como que o trabalhador se coloca no mercado de trabalho. E aí a gente viu diversas empresas fechando as portas fisicamente para trabalhar em teletrabalho. Então há um movimento muito diferente depois da pandemia. A pandemia teve, por certo, muitos pontos negativos, aliás, diversos pontos negativos, mas ela acelerou nesse sentido, esse caminho para a gente poder avançar um pouco mais em questão de tecnologia. Mas juntamente com isso veio esse receio de que a tecnologia, de que as inteligências artificiais iriam acabar com o emprego, ia acabar, ia trazer muita desigualdade social, em razão de que essas atividades mais rotineiras, mais operacionais, elas seriam facilmente substituídas por essa inteligência artificial. E aí no meu artigo, não vou me aprofundar aqui, eu deixava claro que sim, existe muitas profissões que vão, obviamente, ou atividades que obviamente vão deixar de ser executadas por pessoas, mas que essas revoluções acontecem desde que o mundo é mundo. Então, quando a gente pensava na questão da revolução, por exemplo, industrial, quem estava lá pensou que ia acabar também. Então, a verdade é que a gente precisa se posicionar enquanto pessoas, como pensantes, como aquele que vai impulsionar, essa ferramenta. Então, o que a Bárbara disse aqui é perfeito, o que você colocou é perfeito. Ela vai te trazer um compilado de ideias e informações. Mas isso ainda não vai dispensar essa inteligência nossa, de conferir, de corrigir. E somos nós que estamos, como você brincou lá no início, treinando. E é fato, A gente está treinando, a gente não para pensar que, por exemplo, que quando a gente está, de repente, usando uma plataforma qualquer nossa, teve um ser humano ali por trás, ali imputando algumas informações que vão dizer que aquilo ali é importante ou não. Eu vi uma reportagem um dia desses falando que uma grande startup, contratava pessoas para tirar foto de coisas das mais diversas formas, para que quando alguém pesquisasse sobre microfone, teria uma bateria de coisas. Então, aqueles microfones não saem do nada. Tem pessoas também por trás desse processo. Então, acho que é importante a gente desmistificar de que a inteligência artificial vai acabar com os empregos, porque isso está evitando, está sendo uma barreira para que a gente avance nesse sentido, de progresso. A gente precisa avançar, até para que ela possa ser segura. Como você disse, a inteligência artificial, eu comentava um pouco com a Bárbara antes da gente começar a gravar. Quando a gente pensa em inteligências artificiais para nível de segurança pública, tem alguém ali imputando dados acerca do que seria um elemento perigoso ou não. Então tem que ter cuidado se aquela pessoa que está ali colocando aqueles elementos, se não existe ali algum preconceito, alguma discriminação acerca de padrões na sociedade que vão fazer que um estereótipo ou outro seja o estereótipo que vai ser entendido pela inteligência artificial como perigoso ou a nível de ter algum tipo de repreensão. Então, assim, é importante que a gente, como sociedade, se coloque dentro desse processo, e o governo, como uma grande ferramenta nesse sentido, precisa fomentar para que a inteligência não venha eivada de tantas discriminações, preconceitos e dados controversos, Gustavo? Isso é tão delicado e é tão importante tratar disso, porque se o ser humano já é altamente enviesável, é só você olhar um padrão de, sei lá, vou ter cuidado de falar aqui, mas, para numa blitz, eu e a Michele, quem vai ser parado? Sim, exatamente. Isso é muito claro, isso é muito realidade na sociedade que a gente vive hoje. Verdade. Você imagina o tipo de dado que você vai oferecer para a máquina para que ela tome decisões. Eu moro em Saquarema, tá, gente? Não moro no Rio, não. Aqui em Saquarema tem um sistema de vídeo monitoramento e tem 3 câmeras nas 3 entradas da cidade, que se passar um carro lá que tiver numa red list da Polícia Civil,
toca numa sirene lá na central de comando e alguém vai lá atrás daquele carro, porque aquele carro é roubado, ou por uma questão qualquer. Se você oferece uma placa de carro para um sistema e ele monitora todas as placas de carro que passam por ali. E tem um aprendizado por trás disso, o sistema vai se refinando. Então, uns tempos atrás, a gente tentou comprar um sistema de reconhecimento facial no Jardim, e a empresa que estava vendendo para a gente falou em 96% de assertividade. A gente falou, pô, mas se a pessoa tiver de máscara, aí cai para 68%. Eu falei, 68%, uma pessoa de máscara, cara, só com o olho para fora. Então, assim, a parametrização dessas distâncias faciais, isso é uma matemática, né, cara? Tem uma estatística de mensuração. Se a gente entrega a informação errada para o sistema sai completamente enviesado. E aí, os erros humanos que a gente hoje tem que conviver com eles, desse assunto específico que Michele levantou, a gente vai ter que conviver com as máquinas errando. Essa semana teve mais um episódio do I Can't Breathe nos Estados Unidos, né? Não sei se vocês viram isso. Não foi George Floyd, foi uma outra pessoa espremida pela polícia sem conseguir respirar. Então, assim, e quando for uma máquina fazendo esse tipo de abordagem? A ficção já está muito à frente da gente, né? A ficção sempre vai melhor. Quando você vê os filmes de Isaac Asimov, quando você vê essas coisas acontecendo de máquinas abordando pessoas, a gente já vê esses problemas acontecendo desde lá de trás. Será que a gente está indo para uma falácia, escorregando? Eu acho que a gente precisa ter alguns cuidados. Então, isso que você falou é importantíssimo, Michele. Assim, quem alimenta a máquina? Porque a máquina não é um ser pensante. Miguel Nicoleles, um dos maiores neurocientistas do mundo e do Brasil, sem sombra de dúvidas, ele fala, a inteligência artificial não é nem inteligência e não é nem artificial. Porque ela depende inteiramente do ser humano para produzir ela e dizer para ela que o azul é azul, que o vermelho é vermelho, enquanto que isso é uma capacidade intrínseca de qualquer criança. Com 3 anos de idade, consegue olhar para uma coisa e diferenciar uma da outra. Então, pensar na alimentação desses sistemas é muito delicado e essa chamada é muito provocativa e importante. A gente realmente tem que ter isso muito bem colocado na cabeça. A outra questão é essa de substituição de empregos, né? Você falou da Revolução Industrial, acho que já pacificou a questão, né? Assim, eu uso o exemplo do candeeiro em sala. Já ouviram falar do candeeiro? Os postes eram a querosene. Tinha um tiozinho que ia lá, riscava fogo no querosene, de manhã apagava e enchia de querosene para a próxima noite. Você já conseguiu imaginar os sindicatos dos candeeiros se manifestando contra a energia elétrica? Não, entende que não faz sentido? Há poucos anos atrás, a gente estava discutindo no Rio de Janeiro a questão do trocador de ônibus. Tinha uma campanha, uma briga pela questão social do emprego prevista em Constituição, dizendo não pode acabar com o trocador de ônibus. Hoje em dia você tem o Rio Card no bolso. Você entra no ônibus, não tem mais trocador, é o motorista que está ali, só apertando o botão de passar cartão. A substituição de homens por máquinas no mercado de trabalho, ela já acontece desde sempre. Vai para o Centro-Oeste e procura um ser humano trabalhando no latifúndio. Não tem, é só trator de 1 milhão, 1,5 milhão, 3 milhões. Não tem gente, não tem pessoas. São só máquinas trabalhando. Vai numa indústria automobilística, não tem pessoas trabalhando, são máquinas. A máquina pega uma porta de carro e faz uma porta encaixar no lugar. Cara, isso aconteceu, vai continuar acontecendo com o IA ou sem IA. A IA talvez vai ser um catalisador, assim como a pandemia foi um catalisador para muita coisa, principalmente desenvolvimento tecnológico. A IA talvez seja catalisadora para mudanças na matriz de trabalho. A gente precisa olhar para isso com algum cuidado também. Não é simplesmente achar, tá bom, troca tudo aí que tá tudo bem. Não, calma. Existe a função social do trabalho que precisa ser observada. Então, pensar nas mudanças, demonizando as mudanças, eu acho imaturo. Assim, vai acontecer. Não tem escolha. Mas tentar tratar a coisa com um pouco de cuidado, com um pouco de seriedade, trazendo ética para dentro da discussão, eu acho que é o que precisa ser feito e a academia, de certa forma, está fazendo esse papel aí. Eu estou vinculado a um curso de mestrado. Pô, debates extremos dos professores falando não encosta o chat GPT no meu programa de pós-graduação. Fala, professor, mas está aí, está posto, já estou usando. Você quer que eu pare de usar? Se o coordenador estiver me ouvindo agora, vai me trucidar daqui a pouco na aula que eu tenho com ela. Já está aí, gente. Quem não está usando tá com algum problema, precisa usar. É isso, os órgãos de controle estão usando. Como é que a gente não vai usar para aumentar a eficiência do nosso trabalho? As entregas são muito elegantes, gente, são muito bonitas, assim. Quando a gente volta naquele papo
de Bárbara, assim, mas de que forma entrega? Entrega, cara, você manda ele rodar um ETP. É óbvio que você pensar no ETP de altíssima complexidade. Esses dias a gente estava lá, serviço de computação em nuvem. Cara, é uma computação muito sui generis, muito chata. O ETP que ele te entrega é raso, é superficial, você tem que trabalhar nele. Mas sobre a escrita acadêmica, esses dias eu estava escrevendo, pediu para eles dar insights para a máquina, ela me entregou uma lauda. Cara, eu já estou na 3ª página. Ou seja, uma ele me entregou e daquela ali foi derivando. Às vezes, naquele dia que você está com aquele bloqueio criativo, você tem que escrever um negócio. Ontem, Michele, a gente fez isso. Eu mandei para a Michele ontem uma lista de tópicos a serem abordados. Falei, Michele, você prefere que seja em forma de pergunta? Ela, sim. Tá bom. 10 segundos depois eu entreguei em forma de pergunta. Você acha que eu fiquei ali colocando interrogação? Claro que não. Porque tem uma mudança semântica em pegar uma afirmação e transformar lá numa expressão interrogativa. Cara, e o ChatGPT faz isso com o pé nas costas. Aquele negócio que eu te entreguei ontem foi puramente ChatGPT, que não fazia sentido, eu tenho que parar e refletir. Não, agora tem que trocar o advérbio de lugar aqui. Tá, tudo bem, a gente sabe fazer isso já. Tem o professor da Rural, o professor Hélio, uma figura aí para ele fala assim, o futuro vai ser de pessoas extremamente cultas e analfabetas. Eu acho essa máxima dele incrível, porque a gente escuta o podcast, quando a gente pega um artigo em PDF, a gente manda IA traduzir e falar em áudio para a gente, então a gente dirige escutando um artigo. Então, assim, a leitura vai perder valor. Ah, a gente vai ficar mais burro. Eu não acho, é uma visão superficial da coisa. Eu acho que a gente vai mudar o nosso jeito de pensar. Acho que a gente vai evoluir a nossa forma. O mundo está mudando até na forma de interagir, né? Vídeo, pandemia, essas relações digitais. Pô, quanto tempo eu conversei com vocês no meio digital antes de conhecer vocês presencialmente naquele evento? E é uma realidade que se impõe. Ah, não, eu sou contra isso tudo. Não vou me conversar com o digital. Prazer, eremita. Você vai viver morando numa montanha por aí, cara. Assim, deve ser aquele que quer pegar um elevador no serviço público e espera um ascensorista, né? Assim, é um exemplo clássico no serviço público de um cargo que foi extinto porque os elevadores agora não precisam mais de uma pessoa treinada a utilizar. Qualquer ser humano minimamente inteligível consegue subir e descer no elevador. Então, e essa pessoa não ficou sem emprego. Eu acho que isso é importante a gente trazer. Na verdade, o que vai ser substituído pela IA, ou o que vai ser adotado para IA, são atividades menores. Vai continuar precisando do ser humano para dar os inputs, para poder alimentar a IA e depois poder filtrar aquilo que a IA trouxe, dar uma garimpada ali, dar uma melhorada naquele instrumento para ele prosseguir. Os comandos vão continuar sendo feitos por seres humanos. Então, na verdade, a gente vai liberar uma mão de obra que hoje está presa fazendo um trabalho de Ctrl-C, Ctrl-V, porque a verdade é essa, tem muito texto que a gente só faz o Ctrl-C, Ctrl-V, e a gente vai liberar essas mentes pensantes para fazer outras coisas, né? Então, acho que essa é a principal proposta da inteligência artificial, é que libere as pessoas para pensar, né? Eu sempre chamo o triângulo da administração, estratégico, tático e operacional. A IA só vai fazer o operacional, que hoje o servidor público já entrega para terceirização, pensa nisso. O operacional a gente já entrega para o terceirizado. Agora a gente botou uma caixinha do lado terceirizado aqui para cumprir o operacional, inteligência artificial. A gente vai ter que ensinar o terceirizado a trabalhar com inteligência artificial, porque a supressão, talvez, e troca de pós de trabalho vai começar pela operacional. Não vai ser no tático, não vai ser no estratégico. A gente precisa ter isso acordado entre as partes, né? Porque vai acontecer. A gente só não sabe quando, qual a velocidade disso. A matriz de mudança numa capital igual Rio de Janeiro vai ser diferente da matriz de mudança de uma cidadezinha do interior do Acre. Essas coisas têm um gradiente de acontecimento muito diferente, mas vai acontecer. É uma realidade que se impõe. Bom, isso é fato. Esse artigo que eu mencionei é baseado nesse estudo que eu quero desdobrar, ainda porque eu percebo isso. Vai ser esse grupo que eu trabalho, que são os terceirizados dentro do governo, que vão ser inicialmente mais afetados. E a gente já vive hoje um olhar de precarização para esses vínculos de trabalho. Então, se você está na luta de tirar esses trabalhadores de um vínculo precarizado e agora você traz uma IA para substituir o que eles fazem, a tendência é que isso torne o serviço cada vez mais precarizado, e isso é um tema que não dá nem para aprofundar aqui, né? Porque senão a gente iria entrar em outras questões.
Uber, a galera que trabalha aí no iFood, enfim, que tá todo mundo aí sendo gerido por uma grande plataforma, ninguém teoricamente é chefe de ninguém, mas tem relações de trabalho claras ali dentro e a gente teria tempo para falar muito aqui, mas a gente acabaria saindo um pouquinho do tema. Mas dentro dessa uberização do mercado, né? Uberização. O cara diz que não tem relação de trabalho, que eu sou empreendedor, que eu faço meu horário, mas se eu não trabalho eu não ganho, se eu não trabalho 12 horas... Enfim, eu não tenho vínculo de trabalho, mas é a plataforma que tá te dando as melhores corridas ou não, que te coloca numa gamificação para fazer corrida. O motorista tem certeza que é um empreendedor, né? É empreendedor. Então, assim, tem muito para se falar sobre essa questão, mas puxando aqui mais um pouquinho para a questão do governo e mais falando sobre isso, né? Como que o governo tem regulamentado essas questões no sentido até de proteção mesmo, não só desses vínculos de trabalho, como a gente está falando aqui, mas no sentido de utilização dessas IAs para demonstrar que a internet não é terra de ninguém, como a gente fala, e que a inteligência artificial também não pode ser um local em que não há regras e que cada um faz o que quer, né? Então, que regulamento o governo já fez, se fez, né? E como está o avanço, né? Qual o estado disso nesse momento em sentido de regulamentação? Tem um PL 2332 de 2023 do Pacheco, presidente do Senado, sobre regulamentação de IA. Na verdade, o primeiro PL foi de 2019, falando sobre esse assunto, ou seja, em 2019 não tinha ChatGPT. Alguém já levantou a mão e falou, olha, precisamos regulamentar a inteligência artificial, tanto quanto precisamos regulamentar a internet, tanto quanto... Você não pode parar na calçada da sua casa e abrir um posto de petróleo ali. Tem uma agência que cuida disso, tem regulamentação para isso. Por que a internet é isso que a gente está chamando de parede de banheiro? Porque todo mundo vai lá e escreve o que quiser lá. Porque precisa de regulamentação, assim. É outra discussão, né, Michele? A gente for entrar aqui, cerceamento de opinião, nem vamos entrar nessa seara, por favor, que nem dá em 24 horas de podcast. Mas... a rave de podcast. Vira uma coisa, né? Mas, assim, tem projeto de lei de 2019, alguns projetos, quando eles entram concorrentes, eu vi que eles chamam de projetos concorrentes, que um prejudica o outro, é um prejuízo fático, mas uma expressão do legislativo, então eles fazem o quê? Eles condensam numa coisa só. Então eles pegaram 5, 6 projetos de lei que existiam, condensaram numa coisa só, esse PL 2338, vou confirmar o número dele aqui, mas é 2338 de 2023. Então o Senado está discutindo isso, já está passando pelas câmaras, está Constituição e Justiça nesse exato momento, e eles estão discutindo alguns aspectos, depois vai para uma Câmara Técnica, ou seja, tem que ter aquele ritozinho ali que não é tão rápido. Tão lento é o rito que o TSE, para as eleições de 2024, sabendo que provavelmente não vai sair regulamentação da inteligência artificial, o TSE botou uma regulamentação própria, falando sobre deepfake e deepface e essas outras coisas que vêm junto com inteligência artificial. Se a gente tiver um áudio de vocês duas conversando, vai no podcast de vocês, pega a Bárbara falando durante 30 segundos, você consegue sintetizar a voz da Bárbara e botar ela por mensagem de texto para falar qualquer coisa que você quiser. Você imagina fazer isso com políticos, um falando que fez tal coisa, outro falando. Então, assim, se alguém tentar fazer, o TSE já fez uma regulamentação dizendo não me venha com inteligência artificial nesse momento. As Big Techs, elas se comportam assim, faz o que vocês quiserem aí, né? Principalmente, de certa forma, as Big Techs americanas, assim, faz aí, usa aí, a gente não tem nada a ver com isso. Os donos das Big Techs, os CEOs, eles se afastam e dizem, eu não tenho nada a ver com isso, se vira aí. Mas o Sam Altman, da OpenAI, bloqueou uma funcionalidade de um pré-candidato nos Estados Unidos que ele ligava para as pessoas, só que não era ele, era uma inteligência artificial com a voz dele sintetizada. Então ele conseguia alcançar milhões de eleitores ao mesmo tempo, e a pessoa em casa, a tia do Zap, achava que o cara estava conversando. Tinha falado pessoalmente com o cara. Pois é, cara. Então, assim, a OpenAI achou que isso era meio desleal e falou, não, peraí, bloqueou a conta do cara e calma que você não vai utilizar isso ainda, né? Quando a gente fala de tecnologia, eles têm sempre um ainda junto. Então o TSE já se posicionou porque as eleições estão aí, né? A boca de acontecer, a gente sabe que a baixaria rola solta em eleições municipais. Fake news a todo custo,
construir notícia. A TSE é programada esperando isso. O TCU fez esses dias uma consulta sobre os riscos da regulamentação da inteligência artificial. Então, teve uma chamada pública, teve um grande debate em que o TCU começou a levantar os riscos. Aí eu me lembro das IAs fazendo o levantamento de risco, fico me perguntando se o TCU usou IA para levantar os riscos que eles iam levar para a audiência pública. Mas fizeram, convidaram. Eu tenho pessoas de grupos de WhatsApp que eu participo de empreendedorismo IA, eu tenho estado muito imerso nessa discussão. A minha dissertação de mestrado vai ser sobre empreendedorismo IA, eu estou estudando isso bastante a fundo, assim, e tinha pessoas do grupo sendo chamadas pelo TCU, assim, nerd de alto nível, sendo chamadas no TCU para falar sobre esse assunto lá. Então, tem essa rodada do TCU tentando ver os riscos regulatórios acerca de IA. Então, a gente tem esses movimentos. A gente tem na gringa algumas coisas acontecendo em muita velocidade, como a gente falou no início do programa, a França desenvolvendo uma para servidores, a Letônia, servidor e cidadão. O Brasil foi muito bem na parte de digitalização de processos, digitalização de serviços públicos. Antigamente, para você tirar passaporte, você tinha que ir 3 vezes na Polícia Federal. A primeira vez, eu acho que tirava foto, na segunda, tocava piano lá, botava digital, na terceira, vamos buscar. Agora, você só vai uma vez. Você só vai na vez da foto. Se quiser, você reserva em casa, inclusive, depois. O agendamento é feito pela internet. Ou seja, a digitalização dos serviços públicos já está acontecendo há muito tempo. Só que o executivo não está pensando ainda, pelo menos não demonstrou, a gente está dentro do executivo. A gente está participando de grupos de WhatsApp e tendo notícia na íntegra, na fonte, e assim, não vi nada do executivo em relação à inteligência artificial. Legislativo se movimentando para fazer a regulamentação de IA no Brasil, SPL 2338, e o TSE já fez a própria diretiva para evitar problemas nas eleições de 2024. Então, nosso estado da arte é mais ou menos esse, tá, gente? O que a gente tem hoje de informação sobre isso no Brasil, muito espaço, muito pouca, mas tem alguma coisa acontecendo, sim. Engateando estamos, então, né? Engatinhando a passos trôpegos e bêbados, eu diria. Mas tem alguma coisa acontecendo, a gente não pode dizer que não tem. Eu ia dar um exemplo. De internet, né? Já tem um monte de coisa, Lei Carolina Dickmann, já tem um monte de regulamentos específicos, crime cibernético e tal. Mas, assim, cadê o grande regulamento? Não chegou. Não tem. A gente tem pontualmente, né? Tem algumas coisas pontuais. E você falou sobre o passaporte, eu vou dar um exemplo que aconteceu na prática com a gente lá no Instituto. Depois que teve esse ataque hacker ao CIAF, né? Que foi noticiada aí uma tentativa de ataque hacker ao CIAF, eles fizeram uma série de mecanismos de segurança agora para acessar o CIAF. E dentro desses mecanismos de segurança, além do antigo token que existia, agora não é mais o token que você faz por fora, tem que ser o token do SERPRO, enfim. Mas aí, tudo bem, sanado, vamos fazer o token do SERPRO, ok. Só que ele agora, a verificação é tipo em 3 etapas, né? Então você coloca a sua senha, depois você vai pro token do SERPRO, depois você tem que fazer a verificação no gov.br. Acaba a caixa de faixa de pedestre. É isso. Quase só faltou isso. Só que um dos servidores nossos que trabalhava com o CIAF, ele tem conta no GovBR, ok, só que ele não tem reconhecimento facial no GovBR porque ele não tem biometria cadastrada. Porque não é obrigatório ter biometria cadastrada. E aí, eu entro nisso que você falou, que a gente acaba que atropela às vezes as etapas. Aí eu falei, mas como assim ele não tem biometria cadastrada? Aí falaram, não, Bárbara, ele não tem CNH, porque ele optou não ser motorista, ele tem esse direito de não ter uma CNH. E o título de eleitor, nem todo mundo já fez a biometria no título de eleitor. Isso foi feito por algumas zonas eleitorais. Então tem pessoas que já cadastraram a biometria e outras zonas que não começaram. Então ele não tem a biometria cadastrada no TRE e nem no Detran. E ele não tem a biometria cadastrada no governo federal. Então ele não consegue criar o código de acesso no GovBR. Então você visualiza um instituto ter dificuldade para entrar no CIAF porque o seu servidor não tem o rosto cadastrado no governo. Eles falam, então, antes do governo fazer essa etapa, ele tinha que conferir se todo mundo tem o cadastro, porque o cadastro não é obrigatório. Então você cria mecanismos que, ok, são para segurança e são super válidos com relação a isso,
mas você não conferiu ainda se essas ferramentas estavam disponíveis para todo mundo. É o que você falou, é a mesma coisa da gente disponibilizar um chat GPT aí para fazer os documentos instrutórios, mas a gente vai treinar as pessoas para elas saberem qual é a etapa que o ser humano tem que entrar, como que ele vai filtrar a informação, como que ele vai limpar, ou a gente vai pegar aquele PDF ali, vai jogar no vai fazer um Ctrl+C, Ctrl+V no compras e vai considerar que o ETP tá pronto. Então, são várias etapas que precisam ser verificadas antes de você implementar e colocar aquilo valendo. Enfim, conseguimos sanear o nosso problema lá no Instituto, mas fica aqui minha reclamação. Antes de fazer uma alteração dessas, confere se os seres humanos têm a biometria. No órgão público federal, cara. Imagina o cidadão que tem que usar o GovBR, que tem que ter celular, que tem que ter conta prata. Conta prata? Não tem prata, não, moço. Tem prata nem ouro. Nem prata nenhuma, nem ouro, nem bronze. Tempo que eu não disputo nada, é crítico. Não, e assim, é isso. Eu acho válido o mecanismo do GovBR hoje para você entrar em diversos sistemas. Se for fazer a declaração do imposto de renda, agora aí que tá na época de fazer. Se você for fazer a declaração pré-preenchida e quiser logar pelo Gov, ele deixa você logar, você pega o código de acesso, tudo certo. Só que para você pegar o código de acesso, você tem que ter a conta prata ou ouro. E para você ter a conta prata ou ouro, você tem que ter a biometria cadastrada em algum sistema. Então, enfim, eu acho que as coisas têm que caminhar juntas. Então, da mesma forma como você colocou da regulamentação, a regulamentação tem que caminhar junto com a evolução dos sistemas, assim como a evolução dos sistemas tem que seguir uma sequência lógica. Eu não posso implementar uma barreira se eu não conferir 6 etapas antes daquela barreira foram cumpridas, né? Então, enfim, foi só para isso. Licença para citar uma disciplina de administração chamada Gestão da Inovação, que a gente estuda a curva de Rogers, não sei se já viram. É uma curva normal, que mostra, cara, esse primeiro aqui são os inovadores, depois os adotantes iniciais, os adotantes tardios, e os caras que nunca vão adotar determinada tecnologia. Como é que é o nome desse senhor aí? Ele tá aqui. E, coitado, assim, nem era culpa dele, porque assim, ele não foi chamado a cadastrar biometria. Você não vai conseguir enxergar todo mundo. Não vai. Assim, a gente tinha um senhor falecido já no Jardim, não vou falar o nome dele, respeito, mas era um arquiteto que não sabia usar o AutoCAD e não conseguia usar o computador para mandar e-mail. Ele tinha uma prancha com régua, caneta e um lápis que tinha que ser o HB20, alguma coisa lá. HB20 é nome de carro, não era como eu entendo de lápis. É o 2B. Ei, viu? Obrigado. Então, assim, esses caras dessa ponta da curva de Rogers aqui, cara, assim, não dá para usar eles para modelar o sistema, senão a transformação digital nunca acontece. A gente vai ter que dar um jeito de segurar ele na mão, Bárbara, e... Não, a gente pediu, ele teve que ir no TRE cadastrar a biometria forçosamente, sem o TRE ter convocado. Porque, na verdade, você fica esperando o TRE te chamar, né? Ninguém vai voluntariamente falar, não tô fazendo nada em casa hoje, vou pegar uma fila ali no TRE para cadastrar a biometria à toa. Ninguém faz isso. Então, assim, né? Só quando você toma um bloco nesse da vida que você, eu preciso fazer alguma coisa, o sistema não permite, aí que a gente vai correr atrás. E para além disso que você colocou, é importante a gente acompanhar essas evoluções. Você deu o exemplo desses servidores que têm um pouco de resistência. É só a gente ver hoje quem é servidor federal como nós usa o SouGov, né? Enquanto servidor. Eu lembro quando começou, eu ficava assim, mas quando que eu ficava perguntando, quando que a gente vai poder marcar as férias no SouGov? E aí no órgão que eu trabalhava, falava assim, não, a gente não vai marcar as férias no SouGov. Eu falava, mas por que não? É tão melhor no SouGov, eu faço isso de onde eu estiver, eu vou lá, agendo, meu chefe não pode atualizar minhas férias no SouGov? E até isso ser implementado, tinha lá o botão solicitar férias, mas ele não funcionava. Então, porque existe uma resistência, às vezes, das instituições também, de trazer aquela planilha de férias que a gente marcava um xizinho e escrevia pro sistema, assim. É uma coisa tão mais simples, né? Só uma marcação de férias. Mas aí ele não tem um papel escrito ali, com a data de todo mundo, assinado. Então, são resistências naturais, né? E as muito mais simples para marcação de férias, mas enfim, temos esses problemas. A gente tem que lidar com isso, mas é isso, a gente tem que entender também que se a gente for esperar todo mundo para virar a chave, não vai acontecer. Não vira. Sim, tem uma galera que tem que esperar morrer, tadinho, desculpa, é isso. Ou vai ter que realmente fazer outra função que não precise lidar com essas tecnologias. Assim, a gente lembrar lá da nossa vovozinha que não sabia mexer no caixa eletrônico, ela sacava dinheiro na boca do caixa.
Porque tinha medo de usar um caixa eletrônico. Aí quando ela finalmente aprendeu a usar o caixa eletrônico, ninguém usa mais dinheiro de papel. Ela demorou tanto para conseguir sacar o dinheiro que hoje em dia nem precisa mais do dinheiro. Mas é isso. Eu escuto, eu vou parafrasear amigos que eu não posso citar, dizendo: quando eu fiz o concurso, não tinha isso na minha descrição do cargo. Pô, o cara tem mais de 15 anos de concursado. Meu amigo, passou. O cenário de 15 anos atrás era outro. Você está em 2024. Custa você tentar modificar um pouquinho, entender. Mas no meu concurso, eu falei, não, mas já acabou, cara. Foi, tem que evoluir, né? Era naquela época que a gente comprava papel carbono para escrever e sair copiado atrás. Era naquela época. Tem fax, pô, para pedir cotação. Sabe, acabou. Você, mas no meu concurso não tinha isso na descrição do meu cargo. Cara, quando você fez concurso, não tinha nem administração gerencial, sabe? De 96. Então, pô, vira a chave também. Não adianta ficar ali sofrendo, porque. Só que algumas pessoas vão sofrer, a gente não tem controle sobre isso, não. E tá tudo bem, segue a vida aí, vamos embora. Então, pensando nesse futuro aí, no impacto dessas tecnologias, como que você entende que essas tecnologias vão chegar ao serviço público e na sociedade em geral? Como que você visualiza esse futuro próximo? Muito presente. Os serviços hoje que a gente utiliza quando a gente entra na rede social, eles já são baseados em IA, a sua escolha de preferências é baseada em IA. Quando você está sentado com o seu celular em cima da mesa, conversando com seu amigo do lado, falando de uma barraca de camping que você quer comprar, quando você abre o celular depois, já brota uma barraca de camping na sua cara, uma loja e um youtuber que te ensina a montar a barraca de camping, né, cara? Então, assim, é muito mais presente e vai ser muito mais invasivo. A gente vai ter que ter cuidado com esse excesso de invasão em alguns momentos. Tem um documentário muito interessante chamado Eu Concordo com os Termos e Condições de Uso. Um documentário breve no YouTube que fala sobre isso. Quando você dá permissão para utilizar o microfone no WhatsApp, você não está dando para utilizar com o WhatsApp aberto. Você está dando uma permissão plena, perene. Vitalícia, né? Ele está ali te ouvindo. Você está namorando de noite, ele está escutando a tua conversa. Misericórdia. Porque ele está do lado da cama. Então, assim, a coisa é feia do ponto de vista de dados. A galera de ciência de dados fala que os dados são o novo petróleo. Não, o petróleo é uma coisa natural, não renovável, pelo menos em curto prazo. Dado não. Dado não é uma coisa natural. Dado é uma coisa construída pelo ser humano. Não dá para confundir petróleo com dado, porque os dados estão sendo extremamente manipulados. Vide eleições, vide suas preferências por comprar coisas e por aí vai. Então, assim, é uma tecnologia que não tem volta. Ela é emergente do ponto de vista de desenvolvimento de modelos de linguagem, do ponto de vista de IA como um todo, ela está aí há muito tempo já, consolidada no meio acadêmico, inclusive, com muito uso. Não tem como escapar. Assim, eu olho para minha carreira, eu tenho 42 anos, apesar de estar cutis de 25, tenho 42 anos. E eu olho assim, dos meus 20 para cá, aconteceu o que com tecnologia? Nos meus próximos 20, cara, vai ser avassalador. Então, assim, dá a mão para a tecnologia e vai junto. Não fica brigando, não, porque você vai ser atropelado. Isso é uma verdade. Assim, o mercado está aí, está mudando na velocidade estrondosa. Está acontecendo, já está acontecendo. Então, assim, o servidor público vai ter que se reinventar, o comerciante vai ter que se reinventar, o dono da fábrica vai ter que se reinventar, o moço que troca pneu na rua vai ter que se reinventar e o cara que vende bala no sinal vai ter que se reinventar botando um Pix para receber um pagamento ali. Isso já é uma realidade. Você passa em qualquer beira de estrada por aí, o tiozinho que vende pequi no interior do Mato Grosso tem uma maquininha para receber Pix lá, entendeu? Então, assim, é isso. Assim, não vai voltar atrás. Não tem a menor chance. Se voltar atrás, é por causa de um cataclismo e a gente vai brigar de pau e pedra. Então, assim, é daqui para frente. Não tem volta. Então, minha percepção disso é: aproveita se sua cabeça ainda está boa, funcionando, dá a mão para a coisa e segue junto. Não fica lutando contra, não, que vai dar problema, assim, vai dar pior. Nesse campo, então, de oportunidades e desafios, eles estão caminhando praticamente lado a lado, né? As oportunidades e os desafios. Muita gente por aí, acredito, tem muita gente por aí pensando em IA, desenvolvendo produtos para IA, que daqui a pouco estão enxurrada no mercado. Vai ter muito sistema desenvolvido. Quando a OpenAI lançou, cara, assim, todo mundo que tinha um projeto mais ou menos na gaveta botou aquilo para fora a qualquer preço.
Então, assim, hoje você tem bibliotecas de inteligência artificial. Inteligência artificial para tudo. Eu uso muito particularmente. Eu já uso a versão paga do ChatGPT, porque eu já tento treinar o meu próprio modelo. Eu já tenho um modelinho, eu já tenho um GPT para chamar de meu, que está com todas as legislações de contratação de solução de TI. E eu estou treinando esse modelo para ele me dar uma refinada, porque a resposta ainda é bem ruim, bem crua, porque ele está olhando para o meu banco de dados, ele não está olhando para a internet. Então eu preciso dar mais uma treinada nele, mas assim, isso que eu estou fazendo é completamente amador. Tem pessoas gastando quantidades homéricas de dinheiro desenvolvendo sistemas robustos que logo estão batendo na porta de vocês aí, vendendo sistemas baseados em IA para administração pública. Não tem volta, não tem. Eu particularmente não sou contrária, apesar de não ser tão adepta ainda a essas ferramentas de ChatGPT. Não sei muito bem ainda dar os comandos. Vem bem desse jeito que você fala. Quando eu falo, eu vou lá no ChatGPT. Aí vem uns negócios e eu fico brigando com ela, porque ela me dá respostas erradas. Aí eu falo, não é isso. A Lei 14.103 fala no seu artigo tal, e ela fala, me desculpe, você está certa. Só que, poxa, eu fico chateada com ela e acabo não usando. Não sabe que essa lei foi lançada. Por causa da janela dele. Eu acabo não usando tanto, mas assim, tenho que, inclusive, me aprofundar mais nesse sentido de conhecer essa ferramenta, porque é o que você falou. A gente vai ter duas opções, né? Desenvolver esse projeto e estar a nível de competitividade de mercado para usar essas ferramentas a nosso favor, ou ficar ali analfabetos digitais e desatualizados, sem possibilidade de se inserir no mercado. E aí sim se instaura essa questão toda de desigualdade e tantas outras coisas que a gente percebe, como aconteceu quando a gente saiu do físico pro digital, em que várias pessoas não conseguiram se realocar porque tiveram resistência em entender que não seria mais carimbo e seria lá digitar. Né? Quando a gente saiu aqui na rede federal do papel pro SEI, foi uma loucura. Que não vai dar certo, que não vai, como que um cara vai estar lá em Brasília usando e eu vou estar aqui no Rio de Janeiro. Como é que eu vou ter certeza que foi ele que assinou? E hoje está todo mundo... Está aberto em 3 áreas ao mesmo tempo, que absurdo. Possível. E aí a gente passou pelo menos uns 2 anos batendo cabeça, até que alguém disse assim, se não for assim não vai ser por lugar nenhum. E a gente se adaptou. E há pouco tempo atrás a gente teve um problema de um hacker no sistema, e que a gente não conseguiu usar o sistema, e as pessoas falaram, como eu faço? O pessoal, como você fazia há alguns anos atrás. Então, assim, a gente tende a, todas as vezes que a gente é tirado da zona do conforto ou apresentado algo novo, a gente tende a olhar coisas muito negativas ao invés de aproveitar oportunidades, né? E a gente perde essa chance de fazer que essa ferramenta seja muito mais positiva do que seja usada, né? Porque quem quer usar para o mal tá se dedicando. Então a gente precisa, né, também colocar esse esforço para poder fazer que essas ferramentas sejam realmente sustentável, que seja realmente positiva para o mercado. A minha experiência com IA, a Michelle falou dela com o ChatGPT, eu lembrei da Alexa, né? Que a Michelle vem aqui em casa e aí ela fica rindo da minha Alexa, porque a gente tem várias Alexas em casa e ela realmente trabalha aqui em casa. Tem mais Alexa nessa casa do que gente. Daí a Alexa... Ainda bem que eu não tenho os direitos sociais da Alexa, coitada, graças a Deus, eu não pago salário pra ela. Porque a Alexa trabalha muito nessa casa. Então, depois que você... E é uma ferramenta de você aprender a usar. Porque quando a gente pegou a Alexa, eu só sabia botar música e fazer lista de compras. Eram as únicas coisas que a Alexa fazia pra mim. Hoje em dia, a Alexa faz timer, a Alexa me lembra minhas filhas que tá na hora de dormir, de tomar banho, de escovar dente, bota pra dormir, entretém as crianças perguntam. Na hora do trabalho de casa, minha filha fala, mãe, tem que pesquisar isso aqui. Pergunta pra Alexa, a Alexa com certeza sabe. E aí, você tem que utilizar a inteligência artificial ao seu favor. Então, eu realmente estou me adaptando a isso. A Alexa trabalha bastante aqui em casa, porque a gente, aos poucos, vai aprendendo as outras funcionalidades que ela tem. E eu acho que nós, assim, que somos jovens ainda, como você diz, né, que jovens, a gente está numa idade realmente intermediária em que na nossa infância a gente não tinha isso, a gente passou a ter computador, sei lá, por volta da adolescência, juventude, né, nós não fomos crianças com computador, pelo menos eu, na minha faixa etária, não fui, né, a gente foi ter computador lá pela juventude, com aquela internet de escada que demorava 3 horas para carregar qualquer coisa, treinada no MS-DOS, que fez um curso de datilografia. Mas, ao mesmo tempo, a nova geração já é uma geração que nasceu com o computador, nasceu com o Google, com a Alexa, com tudo. Então, a gente também precisa, e aí os nossos colaboradores, a galera que está passando por último nos concursos, que são mais jovens que nós, ou os terceirizados, eles já são dessa geração que faz tudo no computador e que faz tudo com a inteligência artificial.
Então acho que a gente tem que sair um pouco desse nosso preconceito também, aprender a lidar com isso, porque, como você falou, não é algo que vai acontecer, é algo que já acontece e a gente tem que estar preparado para saber utilizar isso da melhor maneira possível, porque senão a gente vai aprender na marra, e na marra a gente vai acabar dando alguns tropeços aí ao longo do trajeto, infelizmente. Então agora, pra gente encerrar, a gente queria pedir pra você uma dica de ouro e a sua contribuição final aqui no nosso podcast. E antes, Gustavo, de você dar sua dica de ouro, eu quero pedir pra quem nos assiste até aqui, que siga a gente no nosso canal aqui do Pode Licitar, né? Aciona o sininho, tem muitos outros vídeos muito interessantes, inclusive relacionados ao tema de hoje, né? A gente teve aqui a André Trajano falando sobre sustentabilidade, o tripé da sustentabilidade. Tivemos aqui a Daese falando da sustentabilidade social e muitos outros no que tange a legislação de contratos e contratações públicas, né, no Brasil. Então, não deixe de seguir a gente e já a gente vai dar também aqui as redes sociais para saberem como que a gente encontra o Gustavo. Mas, por favor, deixa aqui essa dica de ouro pra gente. Dica de ouro que eu acho que a gente precisa prestar atenção, vou falar sobre IA especificamente. A primeira coisa, paciência. Assim, às vezes ela não quer trabalhar. Comecei mal, você viu, né? Eu tava brigando com a IA. Aprendi. Às vezes ela não quer, às vezes a gente pede para ela desenvolver uma coisa, ela escreve palavrão, já vi coisas horríveis, assim, cara, respira, troca de navegador. O Mozilla, o ChatGPT funciona muito melhor no Mozilla Firefox do que no Chrome, no meu computador. De repente vai chegar no computador de vocês. Então, gente, assim, não briga com o japonesinho que mora dentro da máquina, assim, calma, respira. E outra coisa é isso de como conversar com a máquina. Tem um jeito de falar com a máquina. Vou dar o exemplo da Alexa. Você tava falando, eu tava pensando, você tem que dar o comando certo para ela, senão ela não faz. Tô cozinhando lá em casa, ouvindo minhas músicas doidas lá, minha esposa chega e fala, Alex, o clima não tá legal, troca isso aí. Amanhã vai chover. Falou de clima legal, cara, falou de clima, é outra coisa que ela tá entendendo. A conversa com a máquina tem que ser uma conversa objetiva, parametrizada, para que os outputs, a resposta venha objetiva e parametrizada. Não pode ser vago, não pode ser etéreo, não pode ser abstrato, não. Tem que trazer concretude para dentro da informação, tem que ser objetivo com ela, dê parâmetros. Por exemplo, análise de risco. Quando você vai fazer análise de risco pela metodologia SWOT ou 5W2H, ela já sabe o que é isso. Se você pedir para qualquer objeto uma análise SWOT 5W2H, ela já sabe. Quando você pede matriz de risco da nova lei de licitações, ela não faz a menor ideia. Então, você tem que explicar para ela primeiro o que é uma matriz de risco em função do impacto da probabilidade, blá, 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 blá. Agora, faça uma análise de risco. Você tem que ensinar para a coisa. Então, cuidado. A minha dica de ouro é só essa. Assim, a conversa tem que ser uma conversa natural, objetiva, parametrizada e direcionada para uma resposta. Sai do vago, sai do etéreo, que não vai resolver. Eu acho que essa é a dica de ouro que a gente tem para dar. Boa tarde, senhora inteligência artificial. Venho aqui para o intermédio pedir por gentileza. Não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Pois é. Dar bom dia. Dar bom dia para Alexa é tão irreal quanto agradecer ao caixa eletrônico quando ele te entrega o dinheiro. Mas a minha Alexa é treinada. Quando eu dou bom dia, ela diz qual é o tempo do trajeto até o meu trabalho e qual é o clima de hoje. Eu treinei ela pra isso. E ela te dá bom dia? E ela sabe... Treinei. Mas a Alexa não tem IA, tá? Não tem aprendizado na Alexa. Você treinou ela pra isso. É só você colocar o comando, Preferências. Gente, isso é uma loucura, né, gente? Isso é sério. Daqui a 10 anos, a gente vai estar assistindo esse podcast, vai ver tudo que a gente conversou e o quanto que a coisa era muito maior, né? E a gente não conseguia alcançar. É uma criança ainda. Ela é uma criança. Essas generativas. Imagina quando ela virar adolescente revoltada. Meu Deus do céu. Isso é inteligência. Se ela for uma mulher empoderada, se segura nessa cadeira aí, Gustavo. Querido, quero agradecer muito a sua participação. Foi muito bacana, né, falar com você. E você falou sobre um tema que é, de fato, um tema difícil, tá? Porque é um tema que a gente, tecnicamente falando, né, a grande maioria não compreende muito bem sobre o assunto, como essas coisas funcionam, né? Como que é esse japonesinho, como você tá brincando, que tá ali dentro daquela máquina. Tá tudo no campo do imaginário, né? Então você desmistificou bastante coisa pra gente aqui hoje, de forma muito técnica, mas ao mesmo tempo também muito didática, que é a proposta do Pode Licitar, né? Eu sempre falo no final que a nossa proposta aqui é trazer para um público que às vezes não está
tão dentro do tecnicismo, não está tão dentro do juridiquês do dia a dia, e fazer essa transcrição aqui, né, como se diz, interpretar essa norma que às vezes é muito difícil pro leigo e trazer para ser palpável, né? E a gente conseguiu compreender em detalhes o que certamente você estuda muito, que dedica horas e horas, dias e dias, semanas, às vezes longe da sua família. Então foi assim, muito, muito, muito agregador. Muito obrigada pela sua presença. E vamos marcar, né? Não vamos só usar essa oportunidade tecnológica, não. Vamos marcar pessoalmente aqui no Pode Visitar pra gente falar mais sobre esse assunto, que tem muito ainda pra gente discutir. Obrigada. Presencial, desculpa, Bárbara, mas eu ia falar, quando a gente fizer o presencial, a gente faz na prática, a gente vê acontecer. Isso. Uau, vai ser perfeito. O olhinho da Bárbara vai brilhar, assim. Fazer um ETP em tempo real. Adoro. Quando eu faço aula de ETP, eu falo isso. Gente, vamos fazer uma aula prática de ETP, porque a gente fica ali falando o que escreve em cada tópico é muito abstracionismo, né? Acho que a gente precisa trazer um campo prático para ficar mais claro. Antes de finalizar, eu queria pedir que você deixasse aqui qual é a sua rede social, para quem está nos assistindo poder te acompanhar também nas redes sociais. É meu @proftato do Instagram, prof.gustavo.tato no TikTok, agora eu tenho TikTok. Professor Gustavo Tato no YouTube, eu coloco material lá também, mas eu uso mais o Instagram. O Instagram é minha fonte de comunicação primária, assim, os outros eu só alimento, mas não fico fazendo gestão, senão a gente também não dá conta. E para o pessoal acompanhar, eu tenho tentado fazer um trabalho interessante, até de trazer um pouco de simetria, porque a gente fala muito para governo sobre inteligência artificial e o mercado está ficando para trás. Então, quinta-feira agora eu vou, inclusive, fazer uma live sobre construção de pedidos de impugnação e recurso administrativo utilizando inteligência artificial voltado para licitantes. Eu acho que se a gente trouxesse... Gente, a gente analisa documento, né? Vamos confessar, qual que é o documento melhor de analisar? É aquele escrito no juridiquês brabo ou é um documento macio, palatável, gostoso de ser lido? Como as IAs entregam. Então, assim, a proposta na quinta-feira à noite é trazer para os licitantes uma forma muito mais natural e gostosa e efetiva e eficiente de construir impugnações e recursos administrativos em licitação para que a gente consiga trazer um pouco mais de simetria. Então, tenho tentado fazer um trabalho muito bom no Instagram, tanto para governo quanto para licitante. Acho que esse equilíbrio proporciona vantagens para as duas partes, para a gente que é governo, mas para o licitante também. Acho que melhora a nossa vida quando a gente treina melhor os licitantes. Então, eu tenho me proposto a fazer um pouco de equilíbrio entre essas duas coisas. Então, é só para o pessoal acompanhar as redes, que tem coisa boa saindo lá. Obrigada, Gustavo. Foi um prazer imenso recebê-lo aqui. Acho que esse tema, ele não se esgota nesse nosso encontro. A gente, com certeza, vai ficar pensando ainda sobre essas possibilidades, como que a gente pode utilizar, quem sabe até se arriscar aí a tentar fazer um documento ou outro através dessas ferramentas. Te agradecer por todo o ensinamento que você trouxe aqui e a gente se vê numa próxima oportunidade. Muito obrigada. Até breve. Tchau, tchau.